que para FUVEST, de saber as coisas, de saber responder na hora. E isso é muito mais conteudista, né? Deixa eu ler aqui. Eu só vou responder essa última dúvida e começar a matéria, gente. Apesar da gente estar em dia, é bom a gente falar, porque esse assunto vai ser longo. Mas então você aconselha para entrar na USP por escola pública? Sim, se você. Eu acho que depende muito, você tem que olhar muito a nota de corte. Tem matérias e tem cursos que às vezes compensa mais, e é muito raro isso. Eu vejo assim, só em letras, em alguns cursos bem excepcionais, mas compensa mais você entrar em ampla concorrência. Se eu não me engano, talvez ano passado teria compensado mais entrar por ampla concorrência na Sanfran, porque a distribuição de vagas estava maior. Só que tem que analisar muito, é uma escolha muito difícil de ser feita mesmo, sabe? Ou entrar para escola pública, você tem que ver, por exemplo, esse ano, eu não sei se está tudo concretizado a respeito disso, se vão conseguir mudar, por exemplo, algo. Mas talvez, se continuar com esse esquema de FUVEST, 4 vagas para PPI, talvez realmente seja mais proveitoso você entrar por escola pública, se inscrever por escola pública. Mas aí, como eu falo, gente, a gente tem que ir acompanhando, sabe? Sempre que possível, eu vou tentar falar no Arcadas e ir acompanhando se algo vai mudar ou não. Ok? Mas vamos começar a matéria, gente. A gente vai falar de segundo reinado, né? A gente já está na terceira aula desse assunto. E aqui é basicamente uma aula dedicada à abolição, e discutir um pouco mais o sistema escravista que tem sido aplicado no Brasil, como que ele vai cair, né, de certa forma, pelo menos no legislativo, e como que isso é uma consequência um pouco direta até para a proclamação da República e para que Dom Pedro II caia. Mas eu acho que a gente nem vai chegar falar da proclamação da República nessa aula, porque se a gente chegar, a gente acabou. Eu acho que vai levar mais uma aula, que vai ser semana que vem. Muito provavelmente a gente vai ter a aula quinta, e sexta-feira talvez eu faça uma revisão, ou se necessário a gente continua segundo reinado, mas aí depois de semana que vem a gente realmente vai para revisão. Segundo reinado é de fato o último tema do nosso semestre. E aí a gente continua em Primeira República só depois das férias, do nosso descanso. Uma coisa que eu acho que vai mudar depois das férias é o horário, mas não vai ter muito, não vai ser muito prejudicial, porque eu vou ir para 5h15. Eu troquei com o Igor, né? Hoje vai ser a Jaque, excepcionalmente, mas eu troquei de horário com o Igor porque eu vou começar a trabalhar e aí vai ser melhor para mim que eu começasse às 5h15. Ok? E outra coisa sobre o Forbes. Eu dei spoiler semana passada falando que ia sair um Forbes de opinião sobre os professores. E aí saiu de fato. Então, vamos lá, eu vou, quando entrar já, que eu vou tentar ir pegar o Forms no Facebook e jogar aqui junto com a lista de presença, caso nenhum outro aluno me salve durante a aula. Mas é isso, então a gente vai falar sobre a abolição. Essa aula é dedicada, basicamente isso, e primeiro eu tô falando desde o início do segundo reinado, é que vão surgir, né, pressões britânicas para abolir a escravidão no Brasil. O Brasil, ele é um país assim que a gente pode classificar como um país escravista. E aí a gente pensa, putz, Camila, mas não é que a maioria dos países nessa época eram escravistas de fato? Sim, só que a gente chama esse termo, país escravista, ele é dedicado a países que se apoiavam numa mão de obra consideravelmente ou totalmente escravista, como é o caso do Brasil. A maior parte da população, em certos momentos da história, vai ser de escravizados, por exemplo. Se a gente vai em Salvador, a gente tem por muito tempo uma população negra de mais de 90%. Então, assim, é realmente um país que se apoia, que depende de uma mão de obra escravista, que depende de uma produção escravista de fato e que não trabalha com outras formas. E aí vai surgir a Inglaterra, né? Vocês sabem que a Inglaterra, lá em Portugal, assim, quando Portugal era nossa metrópole, a gente era colônia, a gente já sabia que a Inglaterra tinha uma posição muito influente em Portugal, e isso não muda depois da independência. O Brasil continua muito dependente, de fato, da opinião da Inglaterra e do que é aplicado aqui dentro. E aí começa, né, não só assim uma dependência política, né, porque ela vem de uma dependência financeira. Então o Brasil tem contraído empréstimos a cada momento. Vocês já viram a Guerra do Paraguai? Ela vai ser, assim, em certo ponto, financiada pela Inglaterra de fato, e não só, períodos que o Brasil tiver em situação de crise econômica, eles vão contrair dívidas com
a Inglaterra. Então, vai surgir essas pressões para abolir a escravidão, e eu já tinha comentado que a gente não sabe ao certo, não tem uma explicação assim concreta, concisa, assim, que a gente pode falar, foi por causa disso que a Inglaterra aboliu a escravidão no Brasil. Mas a gente tem algumas explicações, né? Os historiadores têm estudado, né, o porquê que isso vai se dar. E a gente tem uma explicação mais tradicional, que eu falei, eu comentei, que é o que a gente ouve durante o nosso ensino, às vezes, que é o que os professores muitas vezes contam, e é a que é mais difundido na sociedade, que é ampliar mercados para o capitalismo industrial. Então, a Inglaterra estava produzindo muito produto, porque é isso que a indústria vai começar a fazer, vai começar a produzir, vai começar a gerar produtos numa carga muito alta, né? Ao contrário do artesanato de antes, e eles vão precisar vender para a gente ir até fora do país deles, e aí eles vão pressionar, né, outros países para abolir a escravidão, porque aí eles, em teoria, teriam um poder de compra desses escravizados. Mas, como eu discutido antes, isso é muito difícil de acreditar, porque quase nenhum, ou pelo menos eu não conheço, não teve nenhum país que teve uma política de fato de reparação para esses escravizados, né? No Brasil, a gente estava vendo pessoas serem escravizadas há 300 anos, 388 anos, mais ou menos. E é muito difícil que essas pessoas, depois de 300 anos de miséria, de serem tratadas como coisas, a partir daquele momento de abolição, sem nenhuma política de reparação, sem até com a vinda da lei de terras, que vai impossibilitar que eles consigam terra, vai ser muito difícil que eles tenham um poder de compra de fato. Então, assim, não é uma explicação mais tradicional, que é mais vendida, mas que não é muito convincente. Uma explicação mais recente é que essa iniciativa abolicionista britânica, ela foi liderada por um grupo específico de pessoas que eram chamadas de Quakers. Os Quakers, eles eram aquela linha protestantista. Eu não sei se vocês chegaram nesse período na história geral, mas vai rolar o protestantismo lá na Europa, em que certas pessoas vão deixar de acreditar e se vincular ao cristianismo, e aí eles vão criar, de certa forma, novas crenças mesmo. Então, tem o Martinho Lutero, tem o Calvin, e aí eles vão criar novas formas de cristianismo mesmo, de acreditar em Deus, mas numa linha protestantista. Os calvinistas, né, com o apoio dos anglicanos, batistas e liberais progressistas, vão começar a deixar de acreditar na escravidão mesmo como modo de produção, e eles vão começar a dominar, assim, de certa forma, a política britânica, a ponto de, né, conseguir influenciar que outros países e determinar que outros países acabassem com a escravidão, ok? E aí a gente pode discutir um pouco mesmo sobre a questão da escravidão que a gente tem visto, né, ao longo da história do Brasil. A gente viu a fundamentação do modo escravista de produção lá no início da história mesmo, assim que Portugal viu que o açúcar ia dar certo no Brasil, eles começaram, né, a produzir. A gente volta até um pouquinho antes, lá atrás, nas grandes navegações, né, que eu expliquei lá na semana base, de como Portugal e outros países, né, outros estados queriam de fato vir para cá, sob a perspectiva, não, eu falei vir para cá, não, eles queriam vir para a Índia. Eles queriam alcançar a Índia, porque a Índia tinha temperos, especiarias, né, como a gente chama, tinha ouro e tinha tecidos também. Então era muito atrativo ir para a Índia. Enfim, eu não vou explicar tudo, mas o ponto é que muitos países queriam alcançar a Índia. Por Portugal ser um dos pioneiros em se tornar um Estado nacional e conseguir se organizar para isso, eles vão conseguir ser pioneiros, consequentemente, nas grandes navegações. E aí, qual que é a teoria deles? Vamos circundar a África para que a gente chegue à Índia. Eles vão fazer isso, e conforme eles chegam em alguns lugares da África, eles vão conseguindo formar entrepostos comerciais, conquistar até certos lugares. Ceuta é um espaço conquistado, assim. Se eu não me engano, pelo que eu estava pesquisando até hoje, é um lugar dominado por Portugal, enfim. E eles conseguem, enfim, fazer realmente postos de troca comercial. É aí que Portugal vai conseguir já dar fundamento ao escravismo, que vai, consequentemente, ser o apoio de mão de obra aqui dentro do Brasil, né? Brasil colônia de Portugal. Então, ele já tem... Portugal, vocês têm que entender que vai ser um país, assim, muito forte mesmo no comércio, na economia escravista, de fato. São eles que vão ir lá, conseguir pessoas, assim, da etnia africana lá, que peguem... sei lá, pessoas africanas daquele território, sequestrem elas e vendam para portugueses, e portugueses façam esse caminho, né,
de navios, fazer esse tráfico escravista até aqui no Brasil. E aí, assim, vai ser uma mão de obra muito forte, como eu falei, no Brasil. Primeiro, os brasileiros vão tentar pensar na mão de obra indígena, mas, assim, vai ser uma mão de obra escravista indígena muito difícil de ser conquistada, porque, enfim, tem aquele rolê de preconceituoso de propagarem o fato de indígenas serem preguiçosos, e isso também, como eu falei, é racista e preconceituoso, não tem fundamentação, não é isso, mas, assim, por exemplo, indígenas já sabiam comunicar entre si, eles já conheciam aquele território 1000 vezes mais do que o pessoal que estava vivendo aqui na colônia, né, naquele período. Então, como a gente viu, são os bandeirantes, por exemplo, que vão adentrar o Brasil mesmo, e bandeirantes eram o quê? Majoritariamente indígenas, majoritariamente mestiços. Então, eles sabiam lidar com aquela terra, eles sabiam os caminhos. Os indígenas também, né? Os indígenas escravizados. Então, eles conseguiriam fugir com uma maior facilidade muito alta. E não só isso, eles não viam lógica nenhuma nessa produção em grande escala. Então, a gente está falando, né, de grandes propriedades, territórios monocultores que só produzem açúcar. Isso não fazia sentido nenhum para a população indígena, né? Que só via assim, a terra como um lugar de subsistência mesmo, então conseguir alimentos para a vivência de todos, mas que, além disso, o tempo deles era dedicado a rituais, a coisas que eles gostavam, e não nesse sentido comercial. Enquanto os africanos lá, eles já tinham experiência. Lembrando que o açúcar ele vem da África, os portugueses acham naquela região e eles trazem para cá. Então eles já sabiam, já era algo cultural, eles sabiam como lidar com o açúcar, eles sabiam como plantar, eles tinham assim as técnicas totalmente difundidas na cultura deles, então eles sabiam até produzir em grande escala mesmo, porque eles tinham essas trocas comerciais de fato. Então, assim, era algo que eles eram altamente especializados, eles sabiam lidar com aquilo. Era uma mão de obra, de fato, assim, que tinha uma técnica, que tinha uma técnica especializada. Então, por isso que começou a ser interessante trazer pessoas da África para cá. E a gente ainda, às vezes, vai presenciar aquele argumento de mas escravizados não. Africanos escravizavam eles mesmos, e não sei o quê. Antigamente, lá antes da Idade Média, sei lá, na Mesopotâmia e na Roma, existiam escravizados, por exemplo. E assim, gente, é muito importante que vocês saibam divergir, saber diferenciar a escravidão que ocorre lá antes, que vocês veem em Roma, sei lá, com o Edu, e que vocês vão ver aqui, que é o que a gente chama de escravidão moderna. Aqui a gente tem um projeto de escravidão dedicado a uma etnia específica. A escravidão que ocorria lá no passado era totalmente diferente, no sentido de que, por exemplo, a escravidão ela era contraída através de conflitos. Então, sei lá, Roma ia invadir um local e aí eles conseguiam invadir. Todos os soldados e todas aquelas pessoas que sobreviveram naquele espaço iam ser escravizadas por motivos de guerra. Conflito já citei, mas também por motivos de dinheiro. Então, aquela pessoa está devendo o outro e não tem grana para pagar aquilo. Ela ia ser escravizada, mas não por razões assim meio que independentes da etnia deles. Não como a gente está falando hoje em dia, né? Hoje em dia eu falo na escravidão moderna de um projeto mesmo dedicado e especializado para certas pessoas, para uma população muito específica, e não por questões de conflito, não por questões econômicas, mas porque eles se sentiam, de certa forma, superiores mesmo. E aí, enfim, a gente tem a escravidão lá atrás, na época do açúcar, e vai se adaptando e se mudando assim dentro do Brasil mesmo. Então, a gente tem o ouro, os escravizados vão vir aqui mais para o Sudeste, mais para o Centro-Oeste, para fazer essa mineração. E também eles vão logo, como está aí na imagem, transferidos para as fazendas cafeeiras. Então eles vão começar a trabalhar no café e vai ser algo assim incrivelmente normal assim dentro da produção do Brasil. A gente vai ter espaços dedicados a isso. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o local onde escravizados eram vendidos. Esse daqui provavelmente era um senhor de escravizados que vendia, que fazia essa troca. E a gente vai se acostumar, né, com esse trabalho, não só dentro das propriedades, então, para produzir, assim, para fazer extrativismo, mas também, assim, escravizados domésticos. Então, pessoas que vão trabalhar para o homem branco, para a família branca, no caso, e isso vai ser algo assim extremamente normal no Brasil. Tanto que eu estava comentando com vocês que lá na nossa primeira, não primeira, mas acho que uma aula de economia,
E a administração do açúcar, assim, eu passei um dado para vocês que no tráfico negreiro foram arrancados cerca de 12 milhões e meio, assim, são estudos que a gente faz hoje, 12 milhões e meio de pessoas da África. Então, 12 milhões e meio de pessoas vão ser literalmente sequestradas da África, né? Que é o que a gente chama de diáspora negra. E elas vão ser espalhadas pelo continente, pelos países que estão se aproveitando dessa mão de obra escravista. Mais ou menos 10 milhões e meio vão sobreviver, então, assim, 2 milhões vão morrer nesse trajeto por inúmeras formas de resistência até, seja se suicidando mesmo, porque eles preferem acabar sendo suicidados, acabar sendo não, né, se matando do que reconhecendo, do que tendo de viver como escravizados, como coisas. E, enfim, né, as condições de um tráfico negreiro eram de um navio negreiro eram assim submundas, então também já não existia um certo suporte para que eles sobrevivessem. E o Brasil, ele vai receber cerca, mais ou menos, de metade dessas pessoas. Então, assim, tudo isso para deixar nítido de que o Brasil é um país mais do que escravista. Ele vai ser um dos países mais assim que vão receber escravizados no mundo. E passando isso, aí conforme o tempo, né, vai se dando, os brasileiros vão se acostumando, né, com essa forma de produção escravista, a gente vai ter um desenvolvimento, como eu falei, teórico mesmo, de suportar, de aprovar até a escravidão. Então a gente tem, sei lá, Gilberto Freire, lá no século XIX, XX, não, foi em 1920, então é século XX, perdão. E no século XX ele vai surgir, né, com aquelas teorias da democracia racial, que pessoas vão falar que escravizados gostavam de ser escravizados, eles gostavam de, sei lá, ter comida e comida assim, né, em péssimas condições, roupas em péssimas condições, providas gratuitamente, o que é, né, como eu tô falando, um mito total. De que mulheres, assim, a união, sabe, o símbolo da democracia racial no Brasil, nesse país tropical, ele tem como grande prova a mestiçagem aqui no Brasil, mas a gente sabe hoje em dia que isso daí era fruto de uma violência sexual que acontecia frequentemente entre senhores de escravizados, homens brancos e mulheres negras, e até em outras formas. O produto da miscigenagem aqui no Brasil, ele é muito mais fonte de uma violência do que de uma democracia, como o Gilberto vai descrever erroneamente. E aí a gente, né, vai ter essa, assim, o Brasil, eu não lembro em que ano, eu já contei essa história para vocês, mas vai ter um momento na história, assim, que os europeus viam o Brasil, né, com essa propagação de uma imagem de um país tropical e de, nossa, não, a escravidão ocorreu aqui no Brasil, mas olha como eles vivem em paz, olha como existe uma democracia racial. Nossa, a gente tem que estudar como é que isso aconteceu no Brasil, como que eles conseguiram superar essas questões. E eles vão unir, se eu não me engano, vai ser a ONU, vão unir um grupo de pesquisadores, antropólogos, sociólogos, enfim, para vir estudar aqui, né? Era um grupo francês especificamente, eles vêm para cá, eles vivem, e eles voltam falando, nossa, era mentira, propagaram a ideia errada para a gente, não existe nada de democracia racial dentro do Brasil. Mas é algo que a gente tenta mentir, né? Que a gente tenta até hoje afirmar, não existe racismo no Brasil. A gente tem outro exemplo, por exemplo, do racismo científico, que eu estava comentando que eu ia falar, que é o caso do Machado de Assis. Eu não sei se vocês já tiveram aula de obras ainda, mas talvez até o Douglas tenha comentado na aula dele, a questão do Quincas Borba, em que justamente ele comenta, né, sobre o fato de que tem todo aquele deboche de as batatas aos melhores vencedores e não sei o quê, porque ele está debochando dessas teorias que vão ser fundadas na época de eugenia, de racismo científico, de evolucionismo social, em que eles vão falar que o eugenismo, por exemplo, vai falar que existe uma raça, uma questão genética em que pessoas brancas, no caso, eram superiores e que estava, por exemplo, tudo bem o que as pessoas negras estavam vivendo porque elas são menores. Eu coloquei aqui a imagem desse cara, que é o Nina Rodrigues, que ele é um dos maiores fundadores, assim, do racismo científico, e ele vai influenciar muito, assim, no direito, e mais especificamente no direito penal. Ele vai fazer ele era médico, assim, lá da Universidade Federal da Bahia, e ele vai fazer o que a gente chama de medicina legal,
que é, enfim, discutir, fazer uma união, e também ele vai falar um pouco sobre a criminologia. A criminologia é uma área que estuda por que o crime acontece, e mais especificamente na área dele, que é a área positivista, falar por que o criminoso quer cometer o crime. E, acima disso, eles vão acreditar que tem pessoas que são doentes, tem pessoas que são atávicas e que são mais propensas ao crime em certas características. E é óbvio que ele vai se apoiar que uma dessas características era a cultura negra, eram as pessoas negras. Ele, por exemplo, é um dos grandes influenciadores do Código Penal, do primeiro Código Penal aqui no Brasil. E ele, por exemplo, vai ser uma das pessoas responsáveis por criminalizar a capoeira, criminalizar o candomblé, porque por serem assim, atividades assim, que vêm da cultura negra, elas automaticamente eram atividades que iam propiciar o crime. E, enfim, nisso a gente já está vendo assim, várias crenças que vão ser fundadas no Brasil e que até hoje vão ser refletidas e que eu acho que, assim, de certa forma, vocês conseguem ver de uma forma nítida até. E aí a gente tem também o fundamento da Lei de Terras, em 1850, que eu estava comentando para vocês que a Lei de Terras era uma lei muito importante e que cai em vestibular, e que até cai frequentemente. E eu até gosto, assim, FUVEST, raramente eu não vejo eles fazendo, tipo, nenhuma referência, assim, sempre tem pelo menos uma questãozinha tratando da Lei de Terras, perguntando o que era, o que significou, esse tipo de coisa. Mas, enfim, a Lei de Terras é uma lei de 1850, né? Vocês veem que já está muito próximo assim da abolição da escravatura em 1888 e assim já está também presenciando a vinda de imigrantes aqui para o Brasil, que a gente também vai discutir. Enfim, é essa lei e ela tem uma razão para a qual ela vai ser fundada, né? A gente já comentou na aula passada. A Lei de Terras, ela faz o quê? Acesso à terra garantido aos grandes latifundiários pela compra, porque ele determina que agora a compra ela tinha que ser pecuniária, então através da moeda brasileira, e isso é algo que os grandes latifundiários já tinham e já estavam conseguindo ter há muitos anos assim, sabe? Eles tiveram desde 1500 a oportunidade de conseguir grana, né, através, como eu falei, da mão de obra escravista, da produção de açúcar, consequentemente de ouro, e enfim, né, várias coisas. E você nega acesso à terra aos imigrantes e libertos sem recurso. Então, eles, obviamente, não vão ter recurso financeiro de forma alguma. Eles poderiam ter, às vezes, por exemplo, achando uma terra que inicialmente não tinha posse nenhuma, mas agora isso é negado através de terras. Assim, a lei de terras, ela significa muita coisa na história e que tem até um significado em cada país. Assim, sempre vai ter um momento no país em que aquilo vai ser, a reforma agrária vai ficar tão longe e vai perpetuar essa noção de que os latifundiários têm que permanecer com essas terras. E aqui a gente vê a lei de terras na aula de América Latina do século XX, que lá no fim do ano eu vou comentar um pouco disso, mas aqui no Brasil a gente mais especificamente tem a lei de terras, que, como eu falei, está negando o acesso à terra de imigrantes mais pobres e de libertos. Como vocês estão vendo, é 1850, só que uma coisa que a gente vai discutir também um pouco para frente é que a abolição não, mas a alforria de escravizados vai começar a acontecer mesmo sem uma legislação própria para isso. Por quê? Pessoas negras, né, escravizados vão cansar, vão ficar exaustos disso, então vão correr atrás, sei lá, vão ter várias iniciativas que eu vou comentar mais para frente e, já, consequentemente, já vão haver libertos nesse período. Isso gera algumas coisas, né? Como eu falei, a gente tem acesso à terra garantido para os latifundiários e acesso à terra negado imigrantes. Isso gera o quê? Uma mão de obra livre, ociosa e necessidade crescente de mão de obra. Por quê? Porque os latifundiários queriam essa mão de obra, né? Então, assim, tem pessoas libertas agora que precisam arranjar um jeito de conseguir alguma grana, né, para poder continuar sobrevivendo mesmo. Camis, eu acho que você está parando um pouco. Imigrantes estavam vindo para o Não, Camis, está bem travando. Brasil porque estava acontecendo, sei lá,
uma crise econômica na Itália, e assim como eu falei, a Acho que ela Itália não vai tá ser um dos ouvindo. principais Camis? outras, enfim, tem essas oportunidades. Aí, assim, tô travando? Pum, não tá dando. Sim, sim. Ah, tá. Então, eu vou dar uma seguida. Peraí, eu faço alguma outra coisa, sei lá, falta só 10 minutos. Mas então, peraí, me enrosquei no fio. Então, eu tava comentando sobre a lei de terras, né, que vai ter... Ixi, Camis. acesso... Até desliguei aqui a tela. Travou de novo? Sim. Sim. Camis, você não quer ficar desligada a câmera? Porque só deixa o áudio. Não, tudo Sim. bem, então. Eu vou continuar. Qualquer coisa vocês mandam no chat. Travou, que aí eu volto atrás. Mas, Tá enfim, ótimo, Camis, a fica gente tava... tranquilo. Ah, tá, beleza, gente. Obrigado. A gente estava voltando à lei de terras e eu estou falando que vai gerar uma mão de obra livre ociosa, porque agora eles não conseguem a própria terra, essas pessoas que estão libertas, esses imigrantes, não vão conseguir de forma alguma, né? Porque a gente precisa de ter, o pessoal vai precisar de grana para conseguir comprar a terra, então eles não têm, eles poderiam ter muitas coisas, mas dinheiro é uma das poucas. E aí eles precisam agora arranjar uma forma de trabalho, já não poderia ser de uma forma mais autônoma mesmo, de fato. E aí, né, uma necessidade crescente de mão de obra, porque a gente está falando de imigrantes que estão vindo aqui, né, para fazer nada, e de libertos. Então a gente já está comentando, né, de o Brasil, um país escravista, está sempre dependendo de escravizados, sempre dependendo dessa mão de obra específica, de escravizados, muito provavelmente africanos. E agora a gente está tendo uma quantidade de libertos, né? Porque pessoas vão lutar pela abolição da escravatura muito antes disso, e né, porque a gente já está vendo que o governo está sendo muito pressionado para acabar com esse modo de produção. Isso, assim, vai combinar, sabe? A lei de terras vai ser uma babação de ovo dos latifundiários, para conseguir alguma forma, né, dessa mão de obra livre ociosa. E aí isso gera o quê? Nada mais o quê? Que vocês podem até, assim, por exemplo, caiu na FUVEST esse ano, o que era a lei de terras na segunda fase? A primeira coisa que vocês podem dizer é exatamente isso: reprodução latifundiária com alta margem de lucro. Porque agora poucas pessoas vão ter terra, então eles vão conseguir um lucro muito alto, e não só isso, a garantia de expansão das plantações, dos territórios deles em gerais. Então, se eles já tinham uma sesmaria assim garantida, um território gigantesco, agora eles iam ter muito mais, porque eles iam ter esse dinheiro que poucas pessoas tinham para arrecadar terras. E não só isso, vão ganhar uma mão de obra livre, né? Como eu falei, ociosa, já de cara. Porque por mais que agora talvez eles tivessem que pagar essas pessoas, o que vai ser assim algo muito difícil de alcançar, eles vão tentar de tudo para evitar isso até. Ainda assim ia ser um valor baixo, porque se essas pessoas não conseguissem esse emprego deles, desses latifundiários, eles não iam ter nenhuma outra forma de emprego. Então, assim, a lei de terras é essa manutenção da reprodução latifundiária. É justamente o contrário, é deixar a reforma agrária muito mais longe de ser alcançada. Falta 7 minutos. Acho que dá para falar um pouquinho sobre a imigração e tal. Então, a gente estava falando, né? Eu falei um pouco da abolição da escravatura, do modo de vida dos escravizados e tudo. A gente pode falar um pouquinho da imigração, né? Que é a transição da mão de obra escrava para assalariada. Então, o pessoal, o Império, já está vendo que a abolição ia acontecer em algum momento, e isso está se aproximando, pessoas estão se revoltando, pessoas estão se posicionando. E a Inglaterra, né, acima de tudo, tá deixando nítido que isso tinha que acabar em algum período. E eles sabiam, né, o pessoal do Império mesmo, Dom Pedro II sabia que isso ia deixar os latifundiários, que eram os homens bons, não passavam disso, senhores escravistas, iam ficar putos com essa decisão, e ele precisava arranjar uma forma de equiparar de alguma forma isso. E começa, de fato, pela imigração. Inicialmente, eles aplicam o que a gente chama do sistema de parceria. O sistema de parceria é uma imigração, é um projeto, né, de imigração financiada inicialmente, né, seria pelos fazendeiros. Então, eles concediam um empréstimo para o imigrante pagar a passagem e viver na fazenda, só que essa dívida acabava se tornando impagável. Fica um ciclo de dívidas constante, né? Porque ele já está pagando a passagem, né? Que com certeza ia ser superfaturada.
E também agora você está vivendo na fazenda, você está se alimentando da comida dele, você está sendo hospedado por ele. Cada dia mais que você fica é uma dívida a mais, e, consequentemente, a dívida inicial que ele está pagando, enfim, ele vai ficar nesse ciclo, né, constante de ter, de não conseguir pagar, né? Como eu falei, vai se tornar uma dívida realmente impagável. E os imigrantes não vão passar nada de um trabalho análogo à escravidão de fato, eles vão ser tratados como escravizados, porque agora não existe um pagamento, né? Não vai ser essa ideia de assalariado de início, e vai rolar um fracasso do sistema, porque vão começar a fazer uma propaganda muito feia do Brasil. Eu esqueci de colocar a imagem, eu vou tentar trazer para a próxima aula, que é uma imagem de, tipo, já a gente fazendo propaganda, a Itália, assim, fazendo propaganda na TV, sei lá, nos meios de mídia da época, falando, não vão para o Brasil, não vão, estamos aconselhando que vocês não vão lá, não é um bom lugar, e isso, assim, vai acontecer por toda a Europa. E aí, né, o Império não vai poder deixar que isso continue acontecendo, e eles vão começar a fazer um sistema subvencionado de imigração, onde o próprio Império paga a imigração daquela pessoa. Então não vai ter mais esse rolê dos fazendeiros pagarem a vinda desses imigrantes e começar a falar, não, agora você tem que pagar a sua vinda e tudo. Não, agora o Império vai começar a custear essa vinda. Uma revolta que acontece, né, que é muito marcante de imigrantes, é uma revolta em Ibicaba, uma pequena cidade, eu acho, se não me engano, de São Paulo mesmo, né, que é onde vai rolar, né, a elite cafeeira, onde vai se difundir e se fundar mesmo, de fato, a elite cafeeira e as fazendas de café, e basicamente é uma resposta, né, aos maus tratos, a serem tratados como escravizados mesmo, de fato, e os imigrantes, eles vão se revoltar contra esses maus tratos. Aqui, mais especificamente, eu tenho anotado que o governo suíço e alemão vão proibir, de fato, a vinda para o Brasil. Então, essa imigração vai começar a ser proibida, tanto em consequência a esses maus tratos, a esse trabalho bem análogo mesmo ao modelo escravista. Imigração assalariada, como eu falei, agora vai começar uma imigração subvencionada, então agora quem paga a vinda dos imigrantes é o Estado, o fazendeiro não pode mais reivindicar a dívida de vinda, e, né, vai ser uma imigração assalariada agora, porque agora os fazendeiros vão ter que obrigatoriamente pagar essas pessoas. E aí é essa imigração assalariada que vai começar a abastecer, né, os cafezais do Sudeste, e posteriormente vai ser muito difundida assim nas grandes cidades, nos lugares mais desenvolvidos, e vai estimular, né, agora vai começar a estimular e não ser proibida a vinda de imigrantes para a região do Sul, por exemplo, porque era muito pouco populosa, e já poderia ser uma iniciativa do Estado do Brasil em começar a ocupar lugares, né, que eram, querendo ou não, pouco ocupados, e também com o objetivo, assim, de povoar uma área de fronteiras por motivos estratégicos e geopolíticos, porque, gente, por mais que a esse ponto a fronteira do Brasil já estivesse um pouco mais bem definida, poderia ser que qualquer país chegasse lá e falasse, ó, aqui a gente tem a maior, vamos supor, o Uruguai sobe mais para cima, e fala, ó, a gente tem mais uruguaio aqui na região do Rio Grande do Sul do que brasileiro de fato, a terra devia ser nossa. Então, devia haver, e já houve, né, como eu falei, lá desde Pombal, uma preocupação em ocupar esses lugares mais interiorizados do Brasil, mais longe do litoral, porque eles precisavam, de alguma forma mesmo, garantir esses lugares e se preocupar com essa área de fronteiras, né, por motivos, como eu falei, geopolíticos. E aí vai vir através da renda de pequenas propriedades rurais de fato. Então, algumas pessoas, né, vão conseguir uma pequena porção de terra, mas eu quero destacar que a maioria dessas pessoas vão ser imigrantes, né? De forma alguma, eles vão apoiar esse tipo de venda de pequenas propriedades para pessoas negras, para pessoas escravizadas ou, consequentemente, libertas. Ok? Acho que é isso. A gente vamos fechar por aqui. Aí, na próxima aula, né, na semana que vem, a gente tem a campanha abolicionista e como vai acontecer a abolição de fato. Vocês estão vendo spoilers das próximas aulas, mas eu queria destacar que eu separei exercícios para vocês fazerem, né, que vocês estavam pedindo.
A carga está um pouco mais alta, eu sempre tentava deixar uns 8 exercícios por semana, mas assim, eu acho que super rola vocês fazerem o quanto vocês conseguirem, porque abrange um pouco do que foi dado semana passada e abrange um pouco do que foi dado hoje. Então, vocês vão acabar vendo isso, mas se vocês quiserem fazer, tipo, 2 e 4 daqui, 3 e 5 daqui, 2 e 5 daqui e 3 e 4, tá, tipo, super ok. E também é um estímulo para que vocês tirem dúvidas com... deixa eu ligar minha câmera agora. Os plantonistas novos. Exatamente. Os plantonistas novos vão se sentir abandonados se vocês não trouxerem dúvidas para eles, ok? Ô, Camis, deixa eu te perguntar, esse negócio da escravidão,